Bom dia, eu sou o João Gabriel. Esse é o componente João Gabriel, componente prática 5. Hoje estarei ministrando para vocês a aula sobre a primeira lei de Mendel. Mas antes de começar o conteúdo propriamente dito, quem foi Johann Mendel? Ele foi um biólogo especializado em botânica e também um frade Agostinho da Igreja Católica e meteorologista também. Ele veio a falecer no dia 6 de janeiro de 1884. Ele veio a falecer no dia 1864. Ele veio a falecer em 1860, Ele veio a falecer no dia 6 de janeiro de 84, sendo que ele nasceu no dia 20 de julho de 1822 na cidade de Idrish Sevranesi, e na cidade no império onde nesse período era conhecido como Império Austro-Húngaro, hoje a região da República Tcheca, aquelas regiões mais ali próximas mais ao leste da Europa. George Mendel, ele foi considerado o pai da genética pela questão dos seus experimentos que ele começou a desenvolver no monastério que ele vivia, utilizando principalmente as ervilhas, que são uma espécie bem tranquila de conseguir fazer os experimentos, e junto com isso também as ervilhas, por ter várias características que contribuíram para os experimentos darem certo e conseguir desenvolver seu projeto. Só que também nessa questão das ervilhas, as ervilhas apresentam algumas características propriamente ditas que são bem específicas. Elas apresentam a questão do seu desenvolvimento rápido, elas apresentarem características assim específicas que foram primordiais para o desenvolvimento do projeto dele, e junto com isso também ele também conseguiu desenvolver seus projetos com as ervilhas para analisar as características. As características que ele analisou nos experimentos deles era a característica da cor, que apresentava duas: as verdes, que eram as dominantes, que foram consideradas os genes dominantes, e junto com isso também ele também observou a questão das características das ervilhas apresentarem características lisas ou rugosas, e a questão do tipo de no princípio, na família da geração da F1, foi só essas duas características que foram observadas e analisadas. De uma forma geral, e dentro de um contexto assim, ele também desenvolveu, e não só os seus experimentos, não só com as ervilhas, mas também com algumas plantas também. Só que nas características das plantas, ele observou a questão da coloração, a questão do tamanho e outras características que veremos um pouco mais à frente. Havendo que, para com o experimento do Mendel ter dado certo e ter conseguido desenvolver todo o processo dos experimentos para poder ele conseguir fazer seus postulados que se são estudados tanto na primeira
quanto na segunda quanto na terceira lei de Mendel, as características gerais abordadas no primeiro foram baseadas nos seus livros, nos seus dois livros, nos seus dois principais livros escritos da sua vida, que ele publicou dois grandes trabalhos, ensaio com plantas híbridas, que foi o cruzamento que ele fez com as ervilhas e com as outras e com a outra planta, que eu não estou me lembrando agora no momento. Só que aí nesse caso dessa primeira publicação que ele fez, foi uma publicação pequena, no caso, o livro, o artigo, no caso em si, ele só apresentava 30 páginas. Então, assim, e esse trabalho foi todo feito de uma forma artificial. Ele extraía a parte reprodutiva das ervilhas e das outras plantas, como o pólen, e fecundava em uma outra ervilha e um outro exemplar de planta, fazendo esse mesmo princípio. Aí, em 1865, a fórmula é apresentada em dois encontros da Sociedade de História Natural que reagem à transmissão dos caracteres após as tarefas administrativas mantiveram-se no tão ocupado que não pôde dar continuidade às suas pesquisas, vivendo o resto de sua vida relativa obscuridade. Então, assim, ele desenvolveu, ele fez esses experimentos e com isso ele conseguiu desenvolver e provar que as características eram transmitidas do pai e da mãe para outra planta, que é uma questão dos cruzamentos, no caso, que o que comprova também a característica da hereditariedade, que a hereditariedade, ela consiste na questão de que cada pessoa recebe 50% dos genes da sua mãe, da sua progenitora, e 50% do seu progenitor. Dessa forma, ele provou que a gente tem a questão não só a questão disso, mas a questão dos cromossomos, mas as questões da questão de que todo indivíduo tem essas características herdadas dos seus progenitores. Esse foi o John Mendel. Mendel realizou a polinização cruzada das plantas puras, como eu já disse. Aí, dessa forma, ele obteve a questão do cruzamento que foi 100%, assim como ele cruzou essas plantas pela hibridização. A geração P, ela foi considerada, teve 100% de verde e não passou nenhum dos caracteres para negócio. Nenhum dos caracteres, assim, não apareceu nenhuma ervilha do caractere amarelo. Após a geração parental, os descendentes dessa geração foram obtidos, os quais receberam o nome de primeira geração final, geração F1. O cruzamento dos indivíduos do F1 levou à produção da segunda geração e filial ao geração F2. Nessa geração F2, apresentou de 3 para 1. A cada 4 indivíduos nascia 3 verdes lisos e um amarelo liso. E isso foi uma característica que começou a intrigar o Mendel. E ele mesmo começou a pensar aqui, ó, mostrado aqui. No contrário, eu falei o oposto, né, que é as ervilhas amarelas, que são as dominantes, e a verde é a recessiva. Então, nessa questão aqui do cruzamento, ele comprovou que na geração F1 são todos amarelos a dominância. Agora na geração F2 são gerações onde são três dominantes e um recessivo.
Dessa forma, Mendel comprovou que as questões da dominância em si, também bem abordadas de uma forma bem compacta e resumidas, assim como as questões das outras plantas, das outras, dos outros cruzamentos que ele também desenvolveu de forma de pesquisa. Agora vamos passar para a parte assim um pouco mais dentro da matéria, que é a questão do genótipo, fenótipo e gene. Bom, o gene é um fragmento, o gene é um fragmento do DNA que se converte em uma proteína específica. Aí essa proteína específica, ela gera ela desempenha uma função específica. Essa função específica pode ser caracterizada como fenótipo. E esse gene que está dentro dessa proteína seria como se fosse o genótipo. O genótipo, no caso, é como se fosse o DNA. É como se fosse, não, é o próprio DNA dito. O fenótipo são as características que essas bases nitrogenadas do DNA, que organizadas de formas aleatórias e específicas, é que geram as características, como coloração do olho, tipo de cabelo, tonalidade de pele, a forma o jeito do cabelo, entre outras características assim também como ditas. E isso também foi uma questão que foi comprovada pelo Mendel, que, por exemplo, o gene é as características que estavam dentro do DNA das ervilhas. Só que o DNA dentro das ervilhas, eles podem apresentar características dominantes, que são as amarelas, ou os recessivos, os ditos recessivos, o verde. Nessa caracterização, o dominante ele é a azão, e o recessivo, aí no caso aqui, como dito na questão da imagem anterior, são quatro genótipos, quatro fenótipos no caso, que é o azão, aí, na geração F1 são todos azão. Aí na geração F2, aí já vem o azinho e o azinho, azinho e o azinho, que esse azinho é dito o gene recessivo. Esse gene recessivo, ele expressa características assim específicas, como tonalidade da cor dos olhos, caracterização da cor dos olhos, característica do cabelo, se ele é liso ou crespo. A cor também do cabelo também é expressa por isso, mas a cor do cabelo ela também é uma característica fenótipa. As características fenótipas são as características que também são as bases, só que essas bases, em decorrência do meio e da forma do local que estão, elas podem ser modificadas. Por exemplo, pessoas com pouca pigmentação, elas podem, em decorrência de estar expostos ao sol, e claro, nos horários específicos e de ideal ocorrência para poder ter o contato, eles apresentam essas características propriamente ditas e também acaba que modifica um pouco essa questão. Vamos agora para o fator RH. O fator RH, de uma forma simples e direta, é o fator RH indica se o sangue é positivo ou negativo. Mas o que seria esse sangue ser positivo ou negativo? O sangue ser positivo, o RH, o antígeno dele tem que ser tecinos
glóbulos. E essas proteínas que são as, antes de falar propriamente dito se é o sangue positivo ou negativo, essas proteínas é o fator ressus. Essa proteína é encontrada no glóbulos vermelhos, que são as células que transportam o oxigênio no corpo. Os indivíduos que apresentam o antígeno são chamados de RH positivo, e o que não apresentam são chamados de RH negativo. Essa é a caracterização que representa a questão assim, que se a pessoa for RH negativo, ela vai ter o antígeno, ela vai ser dos grupos da família dos ditos não, dos RHs negativos são ditos como os negativos, no caso, o O negativo, o O negativo, o O, que são são os tipos sanguíneos que são ditos assim, são os tipos sanguíneos raros, porque são os doadores universais, que são os grupos da família O. Aí os outros, o AB, ele apresenta características, por ter os dois tipos de negócio, ele apresenta a característica de só receptor, de receber só do A e do receptor do A positivo e do A também e do AB. Aí essas outras características também, propriamente dito, são da família dos grupos sanguíneos. E resumindo, são o A positivo, o A, que é o doador, o recebedor é o que recebe, que é o que recebe do A e do AB. Aí temos o AB, que só recebe do A. Temos o O positivo, que doa, que recebe de todos, mas só que recebe de todos, mas só doa para a família do O. E temos o O negativo, que é o doador universal no caso, porque ele apresenta as questões dos antígenos que são compatíveis com todos. E resumidamente foi assim minha aula.